Então, hoje o que a gente pretende passar para vocês são os estudos de casos. Então, a gente vai falar sobre 3 crimes que aconteceram através da internet. Saber um pouco mais como que funcionam, como são arquitetados esses crimes, como que é toda a estrutura por trás disso, e o que é feito depois que esse crime acontece, também com essas informações que são adquiridas através de um crime digital. E a gente entender um pouco mais sobre como a gente consegue se proteger, como a gente consegue coletar evidências para ter uma resposta realmente a esse tipo de incidente. Tá? Então, o primeiro caso que eu gostaria de compartilhar com vocês é um caso que aconteceu aqui no Brasil, mesmo, é uma empresa de eventos, onde a gente teve possibilidade de fazer uma atuação direta. E tem uma curiosidade, né? A primeira questão é que sempre gera uma dúvida, quem são essas empresas potencialmente alvos desse tipo de ataque, se uma empresa pequena também ela tá vulnerável, ou ela é interesse desse tipo de ataque, um ataque direcionado, um roubo de informação. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura que normalmente a maioria das pessoas acredita que isso não vai acontecer com a gente, ou porque a gente não tem uma informação interessante para ser roubada, ou porque queriam escolher a minha empresa, uma empresa pequena, ou iriam escolher o meu celular para instalar um malware. E, na verdade, na prática, a gente vê que é um pouco diferente disso. Tá? Então, nesse caso aqui, as informações que foram passadas pela vítima. Tá? A vítima, às vezes, não tem ideia da dimensão real do problema que ela está enfrentando. Então, aqui no caso, que quando a vítima entrou em contato conosco, o que ela falou? Que ela teve um e-mail da ex-esposa, a ex-esposa dele entrou em contato, falando que ela recebeu um e-mail dela para ela mesma, e falando sobre um possível relacionamento deles em resposta a algo que ela tinha mandado para ele. Tá? No segundo momento, ela não conseguiu abrir o conteúdo do e-mail, ela tentou acessar um link, não conseguiu ler, e realmente não sabia qual era a intenção dele falando sobre aquele e-mail, o que ele realmente queria. Tá? E ele ficou com dúvida se isso realmente poderia ser um ataque direcionado, porque justamente nesse e-mail tinham FF, né, são as iniciais do nome dele, e aí mais para frente a gente vai entender se isso realmente foi um ataque direcionado ou não. Tá? As necessidades, nesse caso específico, era entender o impacto do ataque, realmente o que foi roubado de informação, se foi um ataque, qual era o objetivo desse ataque, né? Segundo, se foi realmente roubo de informação, quais eram essas informações, quais informações que foram roubadas e como a gente poderia atuar em resposta a isso, e o que fazer, depois de entender, tudo bem, quais foram as informações, o que deu origem a esse ataque e como a gente poderia se proteger. Tá? Então, esse foi o e-mail que deu origem a todo o problema. E aí, como eu falei, vocês podem ver lá no próprio assunto da mensagem, tem um FF antes do assunto. E aí a troca de e-mails, porque ela entende que foi um e-mail em resposta dele. E aí tentaram clicar lá no link de histórico, que tem ali embaixo da mensagem. Esse link, aparentemente, não tomava ação nenhuma. Tá? Então, para a gente poder entender o que realmente aconteceu nesse ataque, a gente precisou fazer uma parte do nosso processo dentro da perícia forense, entender, depois que aconteceu um possível incidente, a gente entender se aquilo realmente foi um crime ou não, a gente precisa fazer algumas análises. Tá? Então, nesse caso, a primeira instrução que a gente passou para a vítima foi desligar o computador, para que nada fosse alterado, para que a gente tivesse o máximo possível de informação intacta no ambiente, para a gente ter uma precisão maior. Tá? E que ela passasse essa informação para todo mundo que possa ter recebido esse e-mail, como no caso a ex-esposa dele. Tá? Dentro da nossa análise inicial, a gente percebeu que no ambiente dessa empresa não existia um gerenciamento centralizado, tá? Então eles realmente não tinham uma visibilidade de tudo que acontece na empresa, não tinha uma solução corporativa para combater malwares, tá? Não tinha nenhuma infraestrutura básica de segurança, não tinha, por exemplo, um firewall que poderia gerar mais informações, a gente não teria como adquirir informações adicionais, a gente só tinha realmente aquele computador que, no caso, tinha sido a vítima. E nesse computador, a gente conseguiu detectar que realmente tinha uma infecção ativa. Tá? Então, dentro da parte da perícia forense, o que a gente fez foi uma engenharia reversa de malware para entender o que esse malware fazia. Tá? E aí eu vou compartilhar com vocês de uma forma simples como que foi o funcionamento dessa ameaça. Tá? Então, a gente tinha o e-mail que foi enviado, naquele caso. Esse e-mail era um e-mail que continha aquele link apontava para um site, que era o After Six. Esse site é um site legal, ele não é um site criminoso, é inclusive de uma banda de música que foi hackeado e foi injetado um artefato malicioso dentro desse site. Tá? Então, eles também eram vítimas desse ataque.
E esse artefato que estava nesse site foi distribuído nesse link. A partir do momento que você baixava esse arquivo e tentava ler o conteúdo, aí sim ele acionava realmente um site malicioso e fazia o download da ameaça real que tinha aí a intenção de fazer o roubo de dados. Aí esse malware era instalado, buscava atualização em outros 2 sites, ou seja, um mecanismo bem elaborado, porque ele busca atualização na internet para justamente combater as formas que você tem de evitar esse tipo de acesso, o anti-malware ou qualquer outro tipo de detecção. E a partir do momento que ele fez essa atualização e estava instalado na máquina, ele passa a monitorar todas as comunicações que eram feitas com bancos aqui do Brasil, tá? Ou seja, um ataque realmente regional, e para redes sociais. Ele acessava essas informações e enviava cópia de todas essas informações para esses sites externos. Tá? E aí ele procurava se propagar através da rede social e de e-mail, mandando a mesma cópia desse e-mail que foi feito, que foi o que aconteceu com ele e, no caso, com a esposa dele. Tá? Então, basicamente, a gente fez uma engenharia reversa para entender, a ameaça era baixada por e-mail, efetuava uma cópia dela mesmo na máquina, criava um mecanismo de autoexecução para garantir que ela sempre fosse executada, reiniciando a máquina, ela sempre ia ser executada quando ligasse novamente. Conectava num site para informar que a instalação foi bem sucedida e baixar possíveis atualizações para essa ameaça. Tá? Instalava um Trojan Banker, ou seja, para roubar informações bancárias, e enviava essas informações roubadas para esse site remoto, para que eles pudessem fazer o uso realmente dessas informações. Tá? O que a gente teve de resposta? Realmente existia uma infecção ativa, a suspeita dele de que tinha sido vítima de um crime virtual foi correta. Tá? O ataque não foi um ataque direcionado, apesar de existir o FF ali, foi simplesmente uma triste coincidência no caso deles, que deu início a toda essa execução e todo o mal-entendido, mas pesquisando na internet, isso era um formato de e-mail que já vinha há muito tempo, somente o vírus que foi atualizado, ele mudou e por isso não existia assinatura de antivírus para esse caso. Tá? Então, aí no caso, o destino colaborou, né, para que eles abrissem esse artefato malicioso. Não foi possível concluir quais dados foram roubados, porque como eu falei no início, como ele não tinha nenhuma outra informação de segurança na rede, antes do momento do ataque, a gente não conseguia saber realmente o que saiu de informação. Porém, através da análise do malware, a gente consegue entender quais eram os dados que ele queria roubar. Então, com isso, ficou mais fácil da gente entender o que poderia ter saído da máquina e pedir para ele que tomasse algumas ações. Por exemplo, a gente recomendou que ele trocasse todas as senhas de redes sociais e dos bancos dele, porque realmente esse era o alvo. Agora, se foi extraído com sucesso ou não, a gente não sabe, mas que já estava instalada a ameaça com essa ideia, isso realmente estava ativo na máquina. Tá? Mas por falta de informação, a gente não conseguia evidenciar. Tá? E também a gente encontrou mais de 150 vulnerabilidades nesse computador que foi comprometido. Quando eu falo dessas vulnerabilidades, são vulnerabilidades conhecidas dos softwares, por exemplo, da própria Microsoft, do Java, do plugin do browser, ou seja, para você passar um vídeo lá, você tem que instalar o Flash. Então, todos esses softwares eles precisam de atualizações. Tá? A partir do momento que você tem uma vulnerabilidade conhecida, você começa a ter isso como uma porta de entrada para os malwares ou para os ataques de hackers. Tá? Nesse caso, a gente encontrou 150 vulnerabilidades lá desse tipo. E é algo bastante comum, apesar da gente acreditar que a gente tem um procedimento de atualização, normalmente a gente acaba atualizando o Windows e esquece de um ou outro software e acaba ficando vulnerável. Hoje mesmo a gente comentava aqui no início aqui do evento, que, por exemplo, essa máquina mesmo que a gente está usando, ela está usando uma versão antiga do Java e está precisando de uma atualização. Tá? Então, às vezes, esses detalhes passam desapercebidos por nós. Tá? O segundo caso é um caso de uma empresa de segurança da informação. Então, é uma empresa especializada, é uma referência no mercado de segurança da informação, e mesmo assim ela foi alvo de um ataque. Aqui já existe uma questão um pouco diferente, que era uma empresa totalmente estruturada, preparada para isso, e aqui o que ela conseguiu? Simplesmente atrasar esse processo de ataque. Então, diversas tentativas anteriores falharam. Tá? Então, eu vou passar um vídeo para vocês que vai exemplificar esse caso. Foi criado baseado nos fatos reais, né, realmente do que aconteceu do ataque. E a gente vai conseguir ver diversas tentativas que falharam. Então, primeiro é tentado enviar um e-mail com uma ameaça conhecida, e eles têm um filtro de e-mail eficiente que realmente faz esse bloqueio. Depois a gente vê que os funcionários estão extremamente conscientizados, sabem a importância que eles têm dentro do processo de segurança da informação.
Tá? E com isso eles conseguem bloquear a tentativa de confundir um funcionário da empresa para que esse próprio funcionário introduza uma ameaça na rede. Todos os procedimentos de segurança dessa empresa são bem definidos, os funcionários têm consciência disso. Tá? E as ferramentas de segurança elas são implementadas e estão atualizadas no ambiente, elas são realmente eficientes, as ameaças conhecidas não fazem sentido. O que foi utilizado, a técnica utilizada para esse ataque foi um ataque direcionado, ou seja, um ataque que foi criado especificamente para aquela empresa. Nesse tipo de ataque, normalmente, a gente tem o invasor, ele antes de fazer o ataque, ele começa a coletar informações sobre a empresa em si, sobre os funcionários daquela empresa, sobre os hábitos desses funcionários, sobre o que está acontecendo dentro da empresa. Ele coleta primeiro essas informações e acaba aí sim criando um ataque direcionado, focado para aquela empresa, para que através de ilusão de algum funcionário ou de algo específico, ele consiga aí sim ter um acesso remoto, fazer a propagação disso dentro da rede, que a gente chama de movimentação lateral. Depois que ele faz essa movimentação lateral, ele consegue ter o desenho e o acesso a todas as informações da rede, e aí sim ele faz a extração da informação que ele quer. Todo esse processo é um processo muito lento, muito trabalhoso, e normalmente esse tipo de ataque ele é feito de forma silenciosa. Tá? Existem alguns casos, por exemplo, do New York Times, que foi bastante conhecido, que foi bastante divulgado, que o ataque em si durou mais de um ano para conseguir fazer todo esse processo. Tá? Então, eles realmente não têm pressa, eles vão fazendo isso de forma gradativa até conseguir ter sucesso. Eu vou passar para vocês agora o vídeo que demonstra isso, e depois eu falo um pouco mais os detalhes do vídeo sobre como foi a consequência desse ataque. Tá? There is a battle raging, one that many don't even realize exists. A fight in which anyone can be the victim and anyone can be the aggressor. It can be motivated by politics, by ideals, or simply by financial gain. Just recently, a large company was targeted, and due to one of these attacks, ended up more than $60 million worse off. Targeted attacks are a reality. What you're about to see is based on the real story of one such attack. Dude, don't even go there. Go where? Everyone knows hand shot first. Hand shot second. What are you talking about? You not seen the original 1977? First. Second. Hey, get over here. Got a job. So this is what we're gonna do. First of all, we need to research the target. Find out what you can about their finances and social interactions. Make a list of departments and staff and get them on the wall. I want to know what these people are like. What are their online habits? Do they talk about their employer online? Also get me their perimeter security and internet-facing systems. We really need to know what we're dealing with here. Criminals have examined the target's defenses and know what they're up against. Now they're packing and encoding different malware samples to make sure they remain undetected by standard security software. Sean is using anonymizing software to connect to underground forums. These are used to offer attack toolkits, intelligence, or even just for criminals to offer each other advice. So what do we have, Ralph? Well, we have our tools set up. The ones that didn't get picked up by any of the security scanners we set up. And for access, we set up a booby trap website that will install the tool on the computer as soon as the user gets there. The link was sent to all the email addresses that we found on the social profiles of the employees. Now we just gotta wait for them to take the bait. Fortunately, the security software recognized the URL the criminals were using to host their exploit kit, and the email was automatically deleted. That was 2 days ago. Has anyone taken the tool yet? No. Then we need something else. Maybe the old-fashioned way. The old free flash drive trick. Hi, I found this in front of the main entrance. Could you check it out, please? Yeah, it's good you brought it here. Thanks. What are the employees talking about now? Well, a lot of people are talking about the company lowering pay. There you go.
We're in! We're in! This is it. The criminals have broken through the defenses, combining a zero-day exploit with some social engineering to get the victim to open their malicious file. This computer is now under their control, and they can use this user account to begin exploring the network undetected. The hackers look for any information they can use to exploit the system and gain higher privileges to access further data. Here they find a login page to an HR database and attempt an SQL injection attack. It fails. They find an email from another user that seems to have access to important databases and target him. After dumping the local password cache, the attackers have domain admin credentials. They browse the network to find the machine belonging to the new target. They connect with the remote desktop to drop a backdoor for later use and access the local hard drives, searching them for sensitive data. We picked up a minor breach on one of our workstations. We've isolated it and made a thorough scan. We found the bot and removed it. Everything's fine now. Probably just some script kiddie stuff. Listen, we threw some backdoors on it. We have domain admin, which means we have access to the whole network. We're so close, it's a done deal! Now it's time for the payoff. Exfiltration. They return to the compromised machine and find their goal: credentials for a development database. A brute force attack against the server gets them root access, and they're free to dump the entire source code for a critical project. All they have to do now is bring it home. Just like that. These types of cyber attack are becoming more frequent, costing companies hundreds of thousands of dollars. Traditional security simply can't keep up. Criminals can test their attacks to the point of invisibility and use legitimate, compromised accounts to stay under the radar once inside a network. Effective security should operate on the assumption that breach will happen. Effective security should be your eyes and ears throughout the network, enabling you to detect and contain every aspect of a targeted intrusion. In one recent survey, more than 70% of respondents felt that their own organization's security activities were insufficient to cope with such an eventuality. Don't be a victim. Bom, esse foi o caso aí, como vocês conseguiram ver, realmente já mais complicado de conseguir ter o acesso. Vocês viram que, inicialmente, eles tentaram o envio de e-mail, né, coletaram as informações dessa empresa através da internet e tentaram fazer alguns ataques direcionados, né, então fizeram o envio de e-mails, fizeram a tentativa de derrubar um pendrive na porta da entrada para que algum usuário despreparado pegasse e ligasse isso na própria máquina. Então vocês viram que os procedimentos eram bem elaborados, todo mundo tinha consciência, tanto que ela levou para o analista de segurança para que fizesse análise desse pendrive antes de espetar na rede. Tá? No final eles acabaram conseguindo fazer o roubo dessa informação através de um e-mail direcionado. Então no caso real, durante um processo seletivo, a pessoa realmente estava esperando um e-mail de uma planilha com os salários das pessoas que seriam contratadas e acabou recebendo esse e-mail falso, mas realmente de uma informação que ela estava esperando, ou seja, totalmente pertinente e algo bem elaborado, bem direcionado, explorando duas vulnerabilidades que tinham sido descobertas recentemente, ou seja, ainda não teria dado tempo da empresa corrigir essa vulnerabilidade em todos os ambientes. Tá? E aí eles conseguiram, através disso, fazer a instalação desse código. Depois que estavam dentro da empresa, coletaram as informações de outras máquinas e conseguiram fazer a movimentação lateral, passaram para uma segunda máquina e quando aquele ataque na primeira máquina foi identificado, eles já tinham acesso a diversas máquinas dentro da rede. Tá? Depois disso, eles fizeram um mapeamento de infraestrutura e finalmente fizeram a extração dos dados desejados. Esse caso foi feito baseado num ataque real que aconteceu numa empresa de criptografia, tá? E o objetivo final era roubar realmente o algoritmo de criptografia, que depois isso foi utilizado para outros diversos ataques, tanto a empresas como pessoas finais. Por exemplo, isso é utilizado como token de banco, então era utilizado de uma forma adicional para ataques futuros. Tá? O terceiro caso já é um caso mais recente, um caso que aconteceu esse ano. Foi um caso de um ataque direcionado a bancos e emissoras de TV na Coreia do Sul. Aqui é uma situação um pouco diferenciada. A gente viu no primeiro caso que era uma ameaça massiva, que ela se propagava por e-mail. A ideia era conseguir atingir o maior número de pessoas possível e conseguir roubar informações bancárias. No segundo caso, a gente já tinha um ataque totalmente direcionado. O único alvo específico era realmente essa empresa de criptografia. Eles não queriam nenhuma outra empresa, foi algo criado especificamente para aquela empresa. Aqui a gente tem uma situação que é um pouco diferente, é um misto dessas duas.
Porque foi uma ameaça que foi criada especificamente para um nicho de mercado, mas não para uma única empresa. Então ela foi uma ameaça direcionada, mas também foi uma ameaça massiva, ou seja, queria atingir o maior número possível de bancos e emissoras de TV. Não queria nenhum outro segmento de empresa, mas todas essas eles queriam atingir. Então a ameaça fez a sua propagação via e-mail, tá? Baixou o conteúdo de pelo menos 9 locais diferentes. Isso também para dificultar o processo de identificação. Se você identificar que um site era malicioso, ele tinha a possibilidade de fazer um download do conteúdo de um segundo site, terceiro e assim vai. Tá? E todo mundo que foi infectado ficou aguardando receber um comando para a execução da ameaça no dia 20 de março, às 2 horas da tarde. Tá? Então, antes disso, qual que era a estratégia? Era manter o silêncio, não fazer nada na máquina, para que ele conseguisse o objetivo de infectar o maior número possível de empresas dentro desses segmentos que eles queriam. Tá? A ameaça se propagou dentro do ambiente, quando chegou nessa data, né, de 20 de março, ela se propagou para todos os outros servidores através das senhas que ela conseguiu coletar naquele servidor onde ela foi instalada, e com isso conseguiu comprometer, em alguns casos, o ambiente informacional da empresa em si. Tá? E o que ela fazia em si? Removia o mecanismo de inicialização dos sistemas e forçava um reinício do ambiente comprometido. A partir do momento que ele reiniciou, como ele não tem mais o sistema de boot, ele não conseguia subir, e aí essas máquinas ficaram todas paralisadas. Tá? Então a gente teve casos de emissoras de TV comprometidas que não conseguiram fazer transmissão, e também a gente teve no caso de banco, caixa eletrônico parado, toda essa informação ficou visível, porque em alguns casos eles colocavam algumas mensagens ou algumas fotos para aparecer no momento da inicialização, em vez do sistema. Tá? Então aqui a gente viu, isso foi noticiado, não sei se vocês acompanharam, mas saiu em diversos canais de mídia, tá? E aí algumas fotos do momento onde isso aconteceu. Tá? Pelo menos 3 grandes emissoras de televisão e 2 grandes bancos tiveram seus sistemas totalmente interrompidos. Tá? As ameaças direcionadas elas podem causar danos através do roubo de informação ou através até da paralisação da paralisação dos sistemas, causando indisponibilidade, aí, causando transtorno para os usuários. Tá? Num primeiro momento foram identificados que esses ataques partiram de IPs que vieram da China, mas a grande especulação em torno desse ataque é que foi uma resposta da Coreia do Norte à ONU em relação aos testes nucleares que eles realizaram no começo desse ano. Tá? Isso tudo é especulação, não existe nada comprovado, ainda não conseguiram fazer essa atribuição de autoria. E aí, de novo, a grande dificuldade da gente conseguir evidenciar quem realmente executou esse ataque. Tá? Então, entendendo um pouco mais sobre esses crimes virtuais. Como que a gente imagina, né, essa estrutura toda? Você vê que os ataques são extremamente bem elaborados, eles esperam momentos oportunos ou entendem sobre essas vulnerabilidades. Como que existe a estrutura por trás desse ataque? Como esses ataques são planejados? Né? Como que eles conseguem, depois que você adquire essa informação, você fez essa extração do roubo, como que você consegue vender essas informações, ou o que você consegue fazer com essa informação que foi coletada? Tá? Como que esses crackers que fazem esse tipo de crime, como que eles conseguem se comunicar, como é que eles conseguem trocar informação entre eles, de uma forma que a gente não consiga verificar, que a polícia tem uma dificuldade grande de conseguir fazer essa identificação. Mesmo os serviços de inteligência sofrem para conseguir identificar ou prever esse tipo de ataque. Tá? Esses são os desafios. Né? Hoje a gente fala muito da questão da Deep Web, que é o submundo digital, e a grande premissa da Deep Web é o quê? É justamente conseguir o anonimato. Né? Então, a pessoa faz o possível para que não consiga ser percebida. Tá? Então, a primeira premissa da Deep Web, que seria uma... não sei se vocês conseguiram perceber aqui, né? Aqui tem uma pessoa, tá? Tentando se ocultar, e aqui a gente vendo de outro ângulo, aí facilita visualizar que tinha uma pessoa. Obrigado. Essa é a grande ideia, tá? Esse é o conceito. Na verdade, quando a gente fala de Deep Web, se você fizer uma pesquisa na internet para tentar entender um pouco melhor, normalmente você vai ver uma foto de um iceberg, mostrando muito o conceito, principalmente em relação ao tamanho da Deep Web. Mas eu acho que a principal questão da Deep Web é justamente manter o anonimato. Tá? Você conseguir manter o anonimato tanto de quem acessa as informações, como de quem fornece essas informações. Esse é um ponto bastante importante. 3 minutos. Ok. 3 minutos para cá. Tranquilo. Então, essa questão do anonimato na Deep Web,
é algo extremamente importante, né? Como que a gente consegue fazer isso, ter esse anonimato dentro da Deep Web? Através da criptografia, todas as conexões são criptografadas, tá? Então você usa programas que fazem isso, ou próprios servidores na internet que fornecem esse tipo de serviço de criptografia do seu acesso, tá? Os sites não são indexados e não são catalogados, como acontece na internet como a gente conhece. Você acessa o Google e basicamente pesquisa e acha a informação que você quer. Na parte da Deep Web isso já é um pouco mais complicado, você tem que ter conhecimento prévio dos sites e acessar tudo através de link, tá? E na Deep Web você acha todo tipo de conteúdo, tá? Então, muito conteúdo ilegal, venda de informação roubada, comércio de droga, comércio de armas, de órgãos humanos, pedofilia, todo tipo de pornografia, prostituição, pirataria de filme, de livro, de sistemas, tudo você consegue achar dentro desse submundo aí da Deep Web, tá? Na verdade, lá pelo fato de ter o anonimato, isso é tanto bom quanto ruim. Tá? Você consegue compartilhar todo tipo de conteúdo. O que você acha que é interessante, você compartilha e vai dificultar ao máximo que as pessoas consigam te identificar. Tá? Também é usado para comunicação em países que têm um regime muito autoritário, não tem liberdade de expressão, não podem falar. Tá? Então você tem essa dificuldade. Um outro ponto da Deep Web, algumas pessoas gostam desse tipo de acesso porque ninguém fica monitorando os seus hábitos de compra, não ficam aparecendo propagandas customizadas ali para você, do que você quer, ou do que você pesquisou para fazer uma compra, etc. Tá? Dentro da Deep Web também é feito o compartilhamento de muita informação, até bastante informação útil você consegue achar na Deep Web. Então você tem muita questão de livro, tutorial, documentação de sistemas, coisas que você tem dificuldade para achar já na internet convencional, você tem bastante documentação nesse submundo. A parte de técnicas hackers, vulnerabilidades de sistema, existem vários fóruns na Deep Web que tratam sobre esse tipo de assunto. Tá? E o tamanho da Deep Web, como eu falei, normalmente você vê aquela questão do iceberg, aí geram diversas dúvidas, que existem especialistas que acreditam que a Deep Web é muito maior do que a internet. Eu, particularmente, acho que qualquer chute que você fizer nesse sentido é realmente um chute, não tem como a gente precisar esse tamanho. Tá? É uma dificuldade muito grande. O principal software utilizado para a Deep Web é o Tor, que ele faz essa parte de criptografia, e cada pessoa que utiliza esse sistema passa a ajudar com que as outras fiquem cada vez mais difíceis de ser rastreadas. Tá? Existem diversas outras redes anônimas dentro da Deep Web. Tá? Como que a gente pode se proteger diante de todo esse cenário? A segurança convencional, ela continua sendo indispensável, né? Então você tem uma segurança de perímetro com firewall, com filtro de correio eletrônico, ter uma proteção contra o acesso à internet, uma prevenção de detecção, tudo isso você não pode ficar sem. A parte de segurança no endpoint, o anti-malware, o antivírus, né? Fazer as atualizações de sistema, do sistema operacional, como eu falei no começo, através de patch, ter IPS e IDS específico para cada uma das máquinas, ter um firewall pessoal em cada uma delas também. Tá? E, claro, sempre a cópia de segurança, o backup, porque mesmo com todas essas ferramentas de segurança, a gente não tem como garantir. E dentro de tudo isso que eu falei, ainda assim é insuficiente para a gente conseguir conter esse tipo de ataque que a gente mostrou como um ataque direcionado, que foi criado exclusivamente para a sua empresa. Então a gente precisa se adequar à nova realidade, aumentar a visibilidade. Hoje as ameaças mudaram, os dispositivos mudaram com a entrada de celulares, de tablets dentro da rede. Então é algo que a gente tem sempre que se atualizar e correr atrás. E para isso a gente precisa de ferramentas que aumentem essa possibilidade, que se adequem a essa nova realidade. Então para isso, cada vez mais, a gente precisa de monitoramento, análise de comportamento, correlação de eventos e aumentar a visibilidade do que acontece dentro da rede, dentro do nosso ambiente, em tempo real. Tá? Como que isso é feito? Através da inspeção. A gente pode fazer isso monitorando todo o tráfego de rede ou tudo aquilo que acontece dentro do seu ambiente computacional e fazendo análise disso o mais rápido possível, gerando os relatórios aí e uma ideia do que a gente consegue. O que isso significa na prática? Tá? A gente faz análise do tráfego de rede, consegue identificar, através do correlacionamento de evento, quais são os artefatos suspeitos ou aquilo que é desconhecido para a sua rede. A gente pode fazer a identificação desses arquivos e executar isso dentro de um ambiente controlado para ver qual que é o resultado da execução desses arquivos. Através desse teste que a gente faz nos arquivos, a gente consegue saber se ele realmente era malicioso ou não e tomar uma atitude antes que isso seja executado no ambiente de produção ou que comprometa a segurança do seu ambiente. Tá? No caso real, como eu mostrei para vocês, esse caso da Coreia do Sul,
duas empresas que estavam utilizando esse tipo de solução de segurança, tá? É a segurança adaptável aí, através de monitoramento. Eles conseguiram identificar um dia antes, no dia 19 de março, eles conseguiram identificar através desses mecanismos de inteligência, identificaram e evitaram esse tipo de ataque. E essas duas empresas não foram afetadas por esse ataque lá na Coreia do Sul, tá? E aí a tela, por exemplo, de uma solução desse tipo, que conseguiu no dia 19 identificar o malware através da heurística e da correlação de eventos, tá? E aí ele fez o bloqueio, tá? O que o mercado espera da gente, né? O que estão fazendo, cada vez mais acreditando nisso, na mudança desse paradigma, saindo somente da solução de já convencional e se adaptando. Hoje o mercado começa a investir nesse sentido e também começa a reconhecer a necessidade desse tipo de solução, tá?